Oi pessoal, você sabia que o glúten pode causar câncer, hipertensão, desidratação, desnutrição, diabetes, doenças autoimunes e até infertilidade? Além de causar a indesejável barriguinha, pois o glúten libera substâncias que estimulam a formação de gordura abdominal e colesterol ruim. Por isso, mesmo que você não seja celíaco, ou mesmo que você não tenha nenhuma sensibilidade ao glúten, ou mesmo que você tenha uma saúde ótima, por favor, assista esse vídeo, pois ele pode melhorar muito a sua qualidade de vida. A ciência está em constante evolução. Alguns anos atrás, a grande vilã era a gordura. Depois vem os açúcares, carboidratos e agora a moda da vez é o glúten. E muita gente tem dúvida de que são exatamente os seus malefícios. Como ainda é algo novo, existe muita informação distorcida ou inverídica. Quais são as melhores e mais gostosas receitas para substituir os alimentos com glúten? E como ter uma vida e uma alimentação saudável? É exatamente isso que eu vou responder aqui nessa breve apresentação. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Cibele, eu sou engenheira de alimentos. Já trabalhei em diversas áreas do ramo alimentício, como indústrias, padarias, confeitarias. Também já trabalhei no ramo alimentício na Inglaterra. Há anos atrás, descobri que a minha irmã era celíaca, ou seja, o glúten fazia mal a ela. O glúten, ele se prende às paredes do intestino, causando diversos problemas, que no caso dela, chegou à formação de uma doença autoimune. Acontece que naquela época havia pouca informação a respeito. O glúten começou a ficar famoso a partir de 2010, com o best-seller de William Davis chamado Barriga de Trigo. Pesquisei muito na universidade sobre como substituir o glúten, tanto que a minha tese de graduação foi a elaboração de um novo produto sem glúten. Então, eu pesquisei sobre os melhores materiais do mundo inteiro sobre o glúten, e por isso que eu estou aqui hoje gravando essa apresentação, porque eu quero passar para vocês toda a verdade sobre o glúten. É claro que não vou passar aqui o meu extenso trabalho acadêmico, por isso eu vou dar uma resumida e responder as principais perguntas que as pessoas têm em relação ao glúten. Quais alimentos contêm glúten? Os alimentos que contêm glúten são todos aqueles que podem ser feitos com cereais de trigo, cevada e centeio, como bolachas, biscoitos, pães, massas, cervejas e qualquer alimento que leve farinha de trigo. Como a farinha, além de barata, ela é um espessante, ela pode ser encontrada em diversos alimentos industrializados. Por isso, é obrigatório a informação na embalagem se o produto contém ou não glúten. Podemos perceber que os alimentos mais gostosos e o que mais consumimos no dia a dia contém glúten. Mas calma, antes de ficar triste e pensando que você nunca mais poderá comer esses alimentos, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Existe uma solução perfeita para substituir esses alimentos de uma forma saudável e com um sabor ainda mais gostoso. Mas vou falar esse segredo mais para o final do vídeo. Vamos agora para a próxima pergunta. Quais problemas à saúde o glúten pode causar? Entre 1 e 2% da população possui a doença celíaca. Nela, o glúten não é bem aceito pelo intestino e isso resulta em enjoos, diarreia, inchaço, mal-estar e dores de cabeça. Mas o grande problema não é este. Recentes pesquisas científicas revelaram que o glúten está diretamente ligado a doenças gravíssimas, como câncer, hipertensão, diabetes e até infertilidade. E não pense que é apenas nesse 1 ou 2% da população que sofre da doença celíaca. Não. Todo ser humano é afetado e corre o risco de sofrer dessas consequências terríveis. Ainda, o consumo de glúten aumenta a gordura visceral, gordura da barriga, e aumenta o colesterol ruim, mostrando ser muito efetivo em dietas de emagrecimento, estando relacionado a obesidade, envelhecimento, acne e aumento de apetite. Comidas sem glúten são mais saudáveis? Essa não é nenhuma pergunta, é uma afirmação, porque comer algo que não é saudável, se você pode comer algo mais saudável. Você está falando sobre a saúde, o seu corpo, ou seja, o seu patrimônio. Você tem que querer cuidar da melhor forma dele e por isso comer comida com glúten não vai ajudar em nada. Estatisticamente falando, se você come alimentos com glúten, você tem mais chance de morrer mais cedo, com problemas de saúde, do que pessoas que não comem alimentos com glúten. E desculpe falar isso francamente, mas eu quero alertar a todos e quero que todo mundo abra os olhos para essa epidemia silenciosa, principalmente se você for uma pessoa mais sedentária, que trabalha muito e se exercita pouco. Aí sim você estará correndo um grande risco. E agora, a pergunta que todo mundo me faz. É possível substituir à altura os alimentos com glúten por alimentos sem glúten? Bom, essa pergunta é a que eu mais recebo. Isso porque alimentos com glúten são mais gostosos, como bolos, bolachas, pizzas, massas, pães,
E todo mundo pensa que não existem substitutos à altura e que para a comida ser saborosa tem que ter glúten. Mas essa é a maior bobagem que eu já ouvi na vida. Você vai ver no livro diversas receitas deliciosas de bolos, massas, biscoitos e qualquer produto que deveria ter glúten, não contendo glúten e sendo maravilhoso. Pois nesses últimos anos, eu me dediquei muito a encontrar receitas substitutas para que os alimentos fiquem super gostosos e saudáveis. Olha só, aqui vai alguns exemplos. Até vou tirar umas fotos de comidas que eu faço para mim e não contém absolutamente nada de glúten. São extremamente gostosas e saudáveis. Viu, pessoal? Todas essas comidas eu criei ao longo dos últimos anos e posso te garantir que elas são muito mais saborosas e muito mais gostosas que a maioria das comidas com glúten que você já tem experimentado. Ao longo desses últimos anos, para combater o glúten, eu desenvolvi centenas de receitas para substituir à altura os alimentos com glúten. E por isso, eu criei o livro 100 Receitas Sem Glúten. Nele eu conto passo a passo das 100 receitas mais gostosas e saudáveis que eu desenvolvi nos últimos 10 anos. É o trabalho da minha vida, todo colocado em palavras e receitas. Com certeza, esse livro irá transformar a sua vida e a sua saúde. O livro 100 Receitas Sem Glúten não só apresenta receitas deliciosas, como também ajudará você a se tornar uma pessoa muito mais saudável. Você irá achar as receitas sensacionais e mudará completamente o conceito de alimentação saudável, após sentir a leveza de uma alimentação gluten-free. Por ter assistido essa apresentação até aqui, é porque você está realmente interessado e não vai ser agora que eu vou te decepcionar. Por isso hoje, apenas hoje, o livro 100 Receitas Sem Glúten sai por apenas R$ 49,00, ou seja, menos de 50 centavos por receita.